Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperniandi. E hoje estamos inaugurando um novo projeto, que é o projeto da Segunda Trabalhista, ou seja, gravações de segunda-feira, trazendo informações trabalhistas. Você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia, e este projeto tenho o prazer de ter aqui e dividir o projeto com o Dr. Kleber. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Segunda vez aqui, conjunto com o doutor, né? Nós tivemos uma primeira experiência naquela época da disputa eleitoral para a OAB, né? Foi uma conversa muito proveitosa, em que surgiram novos frutos, uma amizade que viemos construindo desde então, até que chegamos ao dia atual para iniciar esse novo projeto, que acredito que vai ser bastante estruturante para toda a realidade local. Concordo, doutor, concordo plenamente. Doutor, o senhor é advogado trabalhista. Correto. E o senhor atua aonde? Então, nós temos uma unidade sede em Campinas, né? Como já conversamos aquela vez. Sim. Recentemente, estamos inaugurando uma segunda unidade aqui no município de Nazaré Paulista, né? Até pelo laço que tenho de origem na cidade, né? Então, resolvemos trazer o escritório também para cá. Mas nossa atuação acaba não ficando restrita somente ao município de Nazaré e Campinas, mas a todo o estado de São Paulo. Isso. Eu tive o prazer de conhecer o escritório, lindo. Pensa num lugar bonito o escritório. Tá de parabéns, já deixo aqui publicamente os meus parabéns, muito bonita, estrutura muito bonita do escritório. E lembrando que lá atua não só exclusivamente trabalhista, né, doutor? Atua em outras áreas também, não é? Correto, doutor. Bom, obrigado pelas colocações e pela visita inicialmente, né? Realmente, o escritório tem uma gama ampla de atuação. Nós temos áreas voltadas ao direito empresarial, direito administrativo e o direito de trabalho, que é meu carro-chefe, que são minhas áreas de dedicação com mais afinco, de especialização, né? Mas tem meu sócio também que atua no âmbito do direito público, né? Professor da PUC Campinas, em direito administrativo e áreas correlatas. Então, exceto o direito penal, que nós não avançamos muito na área, mas nas demais... Mas tem parcerias. Com certeza. Tem parcerias. Quem tem parceiro nunca está sozinho, não é mesmo? Sem dúvida. Doutor, vamos falar um pouco então da nossa matéria de hoje. A questão é a trabalhista, né? E vamos falar um pouquinho sobre o tema 1389, né? Doutor, qual é esse tema 1389 do STF? O que ela fala de fato, né? Para que a gente possa dar início aos temas que nós vamos conversar aqui. Sim, se o doutor até me permite o porquê da sugestão desse tema aqui para hoje, né? Como o doutor colocou, nós estamos iniciando um novo projeto, né? De trazer maiores discussões quanto ao tema do direito do trabalho para o público que já acompanha ao Jus Esperniandi, né? Sim. E aí, achei interessante esse tema, porque ele vai de encontro com a origem estruturante do direito do trabalho, né? Nós vamos resumir do que se trata de forma mais genérica para todo o público que acompanha, porque acredito que tenha uma vasta gama de público especializado, que é a audiência deste programa, né? Mas também a população leiga, que são nossos clientes, que demandam da nossa atuação como advogados. Então, a gente vai tratar de uma forma que buscamos atender tanto ao público especializado quanto a toda a clientela que nós temos que nos acompanha, né? Sim, com certeza. Então, o tema 1389, em apertada síntese, trata do quê? Da competência da Justiça do Trabalho para julgar ações em que versem contratos de prestação de serviço, se a competência permite a Justiça do Trabalho ou se ela deve ser declinada da Justiça Comum. Através da emenda de 2004, a emenda constitucional, houve uma ampliação do leque da competência da Justiça do Trabalho, o que hoje nós temos visto uma involução do que estava lá atrás, né? E como que surge o tema 1389? Surgiu de uma reclamação trabalhista, né, em que um prestador de serviço da empresa Prudential, né, uma empresa americana, ele entrou com uma reclamação trabalhista pedindo vínculo de emprego com a Prudential, pois ele possuía um contrato de franquia junto com a empresa, né? Ele acabou perdendo a reclamação trabalhista na primeira instância. Ao recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, foi reformada a sentença de primeiro grau, de modo a reconhecer
que aquele contrato de franquia era fraudulento, porque estavam presentes os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT, que evidenciavam que se tratava de uma relação de emprego, nos moldes da CLT. Afastando o quê? Demonstrando que aquele contrato era fraudulento e a primazia da realidade deveria se operar sobre aquela relação jurídica. Ocorre que houve recurso, né, para o TST, e o TST, aplicando o entendimento que o Supremo Tribunal Federal já havia fixado quanto à licitude da terceirização, entendeu que também se ampliava a este caso em específico. Então, o trabalhador perdeu na primeira instância, reformou no Tribunal Regional do Trabalho, e o TST novamente cassou essa decisão do TRT 9, dizendo, olha, não, neste caso aqui, aplica-se o entendimento do STF, na DPF, não me recordo o número especificamente, né? Dizendo que, olha, aqui se trata de uma terceirização e outros tipos de contratos de prestação de serviço, de modo que não pode ser caracterizado o vínculo de emprego. Né? O trabalhador ingressou com recurso extraordinário para o STF, né? O senhor sabe da dificuldade de se manejar recursos extraordinários, né? E num primeiro momento houve o não conhecimento do recurso extraordinário. Ele entrou com embargo de declaração, né? Na lógica processual. O STF recusou os embargos, inclusive o ministro Gilmar Mendes aplicou a multa por embargos protelatórios. E em razão disso ele entrou com agravo interno. Concomitantemente, o processo corria na Justiça do Trabalho. E na Justiça do Trabalho já havia tido uma decisão de sobrestamento de ações que versem sobre o mesmo tema, para que fosse averiguada com mais profundidade a matéria. Em um intervalo curto de tempo, após a interposição desse agravo, né, pelo autor do recurso extraordinário, o ministro Gilmar Mendes reviu o julgamento que ele proferiu nos embargos de declaração. Ele voltou atrás? Voltou atrás, entendeu que sim, que a pauta possuía a repercussão geral necessária e que deveria ter sido, que deve ter sido colocado no plenário para apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, né? Além de reconhecer a repercussão geral e levar a plenário para julgamentos e recurso extraordinário, dando provimento ao agravo interposto pelo autor do recurso extraordinário, também determinou a suspensão de todos os processos que correm no âmbito da Justiça do Trabalho e Justiça Comum que versem sobre o reconhecimento da relação de emprego, caso se trate de contratos de prestação de serviço e se discuta se são ou não fraudulentos. Isso. Ótimo. Tá? E assim, já aproveitando o gancho da explanação do doutor, o que levou a esse imbróglio todo nos tribunais foi um contrato de franquia, o qual está se discutindo a legalidade ou não da franquia, o que a gente conhece também por outros contratos, a chamada pejotização, o qual a empresa dispensa o empregado, faz com que o empregado abra uma MEI, enfim, seja um CNPJ e recontrate por meio de prestação de serviço CNPJ. Esses casos que a gente fala da pejotização, que são muitos, são fraudes, e a gente sabe que os 4 pilares do direito do trabalho, quando eu estudei lá atrás, era pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Né? Esses 4 pilares do direito do trabalho que geraria lá a apreciação pelo direito do trabalho. Então, há uma discussão de retirar da esfera trabalhista discussões de contratos que vão se discutir a fraude ou não. Eles estão querendo tirar, é isso, doutor? Falando? Correto. Né? Então, assim, este caso concreto em específico tratava especificamente do contrato de franquia. De franquia. Quando você analisa a decisão do ministro Gilmar Mendes, que volta atrás da primeira decisão de rejeição dos embargos para prover o agravo interposto, ele diz o que? Olha, na verdade, nós temos que discutir aqui neste caso não apenas o contrato de franquia neste caso concreto. Ele ampliou o objeto da ação. Exato, para todos os contratos de prestação de serviço. E aí abre espaço para discussão
sobre contratos de prestação de serviços, inclusive autônomos, por exemplo, advogados, Sim. médicos, fisioterapeutas que possuem contratos de prestação de serviço, como é comum, Uhum. assim como a uberização, também é um tema Sim. bastante relevante, do tema das Big Techs, né, que hoje é tão amplo que nós vemos também no cenário nacional. iFood, que a gente vê os entregadores que Então, fazem prestação de serviço. É como o doutor colocou. Aham. Quanto à validade ou não desses instrumentos jurídicos, você tem um cenário. Ok. Né? Agora, o problema que está em jogo aqui, e aí que eu digo da importância da nossa discussão e a sua estruturação de todo o direito do trabalho, é qual? A partir do momento que você tira da competência da Justiça do Trabalho, nós vamos falar um pouquinho mais à frente Sim. de toda a sua principiologia e do porquê de existir da Justiça do Trabalho, né? E você joga para o âmbito da Justiça Comum, estadual, né? no caso. Exato. Você, na verdade, está simplesmente aniquilando com a própria razão de ser do direito do trabalho. Que vamos ser mais pragmáticos. Se você é empregador, se você é empresário, inclusive vou dar um caso particular meu, né, que corre em São Paulo, na Justiça Central de São Paulo Trabalhista, em que discutimos uma relação de emprego, né, que inicialmente não havia sequer contrato escrito. Ao longo do contrato, a empresa, avançando essa possibilidade surgida pelo julgamento do STF, formulou um contrato de prestação de serviço através de pessoa jurídica. Falou, olha, você abre uma MEI, né, que é o caso das vastas situações de fraude, né? Ó, agora você tem que abrir uma MEI para continuar prestando serviço. E ele abriu a MEI, houve a formalização de um contrato no meio da prestação de serviço, mas houve alguma alteração na autonomia dele? Não. Continuou presentes todos os elementos da relação de emprego. Ele tinha horário, ele tinha salário, ele tinha que cumprir as ordens. Não podia mandar ninguém no lugar dele. Exatamente, estava tudo presente. E na audiência inicial, é óbvio que a empresa alegou como matéria de defesa o sobrestamento das ações. Sim. Mesmo evidente a fraude, o posicionamento da juíza na audiência foi, doutor, olha, ainda que eu não concorde com o julgamento do STF, diante do sobrestamento, eu tenho que sobrestar esse processo e aguardar até que seja julgado pelo STF, né? Mesmo tratando-se, no entender dela, ainda que não haja um contrato escrito, ela entende que ela não pode apreciar a matéria. Meu Deus. Ou seja, você paralisa todas as ações em andamento no país e a partir do momento que for cristalizado o tema e que se entenda que a competência é da Justiça Comum e não da Justiça Federal, como empregador, o que você vai fazer? Um contrato de prestação de serviço ou você vai registrar a carteira de trabalho? Contrato de prestação de serviço, com certeza. Né? O empresariado, ele quer lucro. Sim. Ele busca, lógico, pagar o seu empregado, que ele precisa do empregado para manter o negócio funcionando, mas ele, assim, no meu ponto de vista, o empresariado, ele busca lucro, né? É o sistema. É o mínimo de custo possível para que sobre mais dinheiro no final do mês, né? Então, eu acho que o empresariado faria, com toda certeza, os contratos de prestação de serviço. Doutor, mas assim, falando de forma um pouco mais técnica, para aqueles que nos escutam, que são da área do direito, a ampliação do objeto da ação, uma possível sentença que amplie o pedido, não seria uma sentença ou então um acórdão extra petita ou ultra petita? Então, como você está no âmbito? Porque, imagine, você está num tema de repercussão geral, né? O STF, ele retira daquele caso concreto, né, em que foi selecionado aquele processo específico como referência, mas não fica sujeito exclusivamente, né? Então ele pode há uma ampliar? afetação, há uma infinidade de processos que tratam do mesmo tema, né? E nessa ampliação, tanto é que a intervenção de terceiros, a questão do amicus curiae, né? E há uma série de associações que entram neste processo para uma discussão um pouco mais ampla, né, sobre a matéria. Mas é uma matéria que, assim, como advogado trabalhista, né, a partir do momento que ficar definido, a Justiça do Trabalho perde toda a sua força institucional. Né? Ela não tem razão de ser, porque ainda que presentes todos os elementos necessários à configuração da relação de emprego, ainda assim ela não pode julgar. Então ela vai julgar o quê? Né? Já se há
uma campanha de enfraquecimento da Justiça do Trabalho. Sim. Né? Em 99, nós tivemos um projeto de emenda à Constituição que buscava unificar a Justiça do Trabalho junto à Justiça Federal comum, né? Que é justamente numa tentativa de enfraquecer. Né? Tá. A Justiça do Trabalho que é uma justiça especializada. Especializada e, assim, eu costumo dizer que é a justiça mais efetiva que nós temos no âmbito nacional. Né? Ela tem toda, assim, sua principiologia, até pela sua razão de ser, né? Sim. E aí acho que nós podemos entrar Já no vamos segundo falar sobre ponto, essa questão, né? disso. Da origem do Sim. direito do trabalho, né? Mas, assim, em nível de efetividade, né? É óbvio que há a figura dos acordos, que sim. há objeções nesse sentido, eu particularmente. Eu acho que os acordos é um feirão de peixe. Começa com 10 mil e termina com R$1.000 de acordo, né? Exato, e tem um segundo ponto principiológico da questão dos acordos, né? Quando você trata de direito de trabalho, você está falando do tempo de vida que o trabalhador coloca à disposição da empresa. Exatamente. E seria esse tempo de vida um direito disponível? Que ele pode transacionar como se fosse um contrato de crédito como qualquer outro? Então, qual que é o limite dessa transação no âmbito da audiência do trabalho? Né? É um tema que perdeu espaço, discussão que não... na verdade, assim, a ideia é quanto mais acordo, melhor, porque a resolução do processo... Desafoga o judiciário. Sem dúvida. Mais rápido. Desafoga o judiciário, mas, assim, também tem a questão da promoção, né? O merecimento, pelo número de processos que são julgados. Né? Exato. Então, o merecimento e o tempo de casa... Diga-se por passagem que os julgados solucionados, muitas vezes dos acordos, é apenas uma sentença de homologação de acordo. Sim. Não é a decisão do mérito da questão. Sim. Né? Sim. Ou seja, a contagem é a mesma. O número Para o juiz, sim. Para o juiz, sim, exato. Então, para ele, se fizer mutirão e sair acordo em tudo, para ele está ótimo. São todas sentenças. Exato. Cada uma sentença e para questão não é de mérito. distinguível de uma homologação de uma sentença de mérito. Não importa qual que é a dificuldade daquele processo, né? Se ele julga um processo gigantesco com várias questões envolvendo, ou ele profere uma sentença de homologação de acordo, sim, lá no critério promocional dele vai ser o mesmo número. Exatamente. Né? Então, exatamente. De fato, tem esse mercado e há uma enorme crítica, né, de especialistas da matéria nesse sentido, né? Mas a minha crítica é um pouquinho diversa do que se coloca habitualmente, desse balcão negocial, porque eu vejo de outra forma, na verdade. Como que você vê essa questão? São direitos fundamentais do trabalhador que estão sendo tratados como um direito de crédito qualquer. Olha, fazendo um comparativo com o teu posicionamento como civilista, eu penso que direitos de menores são direitos indisponíveis. Direito a alimentos. Você não pode negociar alimentos do filho. Você pode parcelar, porque o pai não tem condições de pagar, então você faz um parcelamento, mas abrir mão do direito do filho, que é um direito indisponível, eu acho que o doutor está trazendo mais ou menos esse ponto de vista. Escuta, se você dedicou a tua vida, o teu tempo, à empresa, o porquê considerar como um direito disponível, como se fosse direito à propriedade? Como que fica a dignidade da pessoa humana? Né? Será que a questão ética e moral, ela entraria no meio? Eu acho que nessa linha que o doutor colocou, concordo, né? Eu acho que é a mesma linha de raciocínio, mas entra no ponto do porquê de uma ciência autônoma do direito do trabalho. Né? Então, o negócio é mais profundo ainda. Exato. O porquê do surgimento do direito do trabalho. Né? Como o doutor colocou, olha, o empresário ele sempre almeja o lucro. Sim. Né? No final, o que importa é quanto mais vai sobrar no final do mês. Exatamente. Né? De forma pragmática, é isso que importa. É números, né? E por que surge o direito do trabalho? Né? Quando surgiu? Vamos falar da parte histórica do direito do trabalho. Sim. É difícil a gente resumir dentro de um podcast quando surgiu o direito do trabalho, que assim, como uma ciência autônoma, né, ela tem um recorte histórico muito grande. Imagina. Mas a gente pode tentar dar uma pincelada por para o ensejo aqui do nosso debate. Sim. Né? Você tem o fenômeno do capitalismo, né? Você tem as revoluções industriais, né? Sim. E o que acontece nesse período? Você nota uma exploração do trabalho humano
de forma a aumentar o lucro do empregador, sem o mínimo de proteção à vida humana. Então, você vê o emprego do trabalho de menores, do trabalho de mulheres, e aí você tem aqueles fenômenos das minas de carvoaria, né? O trabalho quando surge a segunda revolução industrial, um trabalho fabril, então com jornadas excessivas, né? Com altos índices de acidente de trabalho, né? E fazia-se necessário um controle deste cenário. Ah, mas é porque o empregador é bonzinho ou porque o Estado é bonzinho? Será que realmente foi isso que aconteceu? Já te digo que não, né? Tá. Quando você pega ali entre os séculos XVI até o século XIX, o que surge no contexto mundial? Você tem a questão ali do período de guerras, né? E antes disso você tem dois eixos que se destacam, né? Que é o eixo soviético, né? E dos aliados, Estados Unidos, Europa e etc. Né? E quando surge o socialismo, né? Como um pensamento utópico da época, né? Marxismo. A época começa-se justamente por essa exploração desenfreada do trabalho humano, essas uniões entre trabalhadores, né? E o chão de fábrica permite esse agrupamento maior de discussão de padrões mínimos de exploração do trabalho humano, né? E surge uma ideologia, né, socialista, que justamente prega a igualdade entre todos. O comunismo, ele tem ligação direta a esse movimento ou não? O comunismo, ele vai ser No socialismo, você vai colocar a existência de um Estado. Certo. Né? No comunismo, sequer a figura do Estado. Tá. Né? Aí você tem as linhas do socialismo, do comunismo, do anarquismo, inclusive, né? Que são movimentos que estão emergindo no período, justamente diante dessa oposição. Foi dessa ao mesma época das guerras, né? Tá. E surge, então nós temos um ideal socialista que está se construindo, dizendo, olha, o porquê dessa exploração e por que se você está explorando o trabalho do outro, por que você tem que ter o lucro dele? Né? E começam-se a emergir, inclusive, as greves operárias, né, com grande repressão, e com isso vai se fortalecendo a união entre os trabalhadores. Né? Sim. E surgem os sindicatos nessa época? Sindicatos, né? E dentro deste controle, você tinha, para o trabalhador, o que era melhor? Um Estado capitalista ou um Estado socialista? Dentro deste contexto. O trabalhador, eu acho que socialista. Exato. Né? Mas, assim, o capitalismo, né? Você vai analisar numa visão liberal, ele vai dizer o quê? Que ele é renovatório em ciclos, né? Você vai pegar Davi Ricardo, Adam Smith, que vão dizer dessa renovação do sistema capitalista e talvez por isso tão duradouro, né? Por outro lado, você tem a linha, por exemplo, keynesiana, né? Ela não deixa de ser capitalista, você cria ali uma tese do Estado social-democrático, principalmente nos países nórdicos, depois disso vai se implantar nos Estados Unidos também, né? Como uma resposta ao socialismo. Então, você vai ter duas linhas de análise, basicamente, né? Numa análise marxista, o direito do trabalho é visto com maus olhos, porque é uma forma de manutenção da exploração capitalista. Tá. Né? Por outro lado, daqueles que defendem o direito do trabalho como um critério emancipador e de controle social, né, que é a vasta maioria, vai dizer o quê? Que ele surge como uma resposta do sistema capitalista ao socialismo. Então, quando são... Aí você vai pegar a Rerum Novarum, né, que é um documento da Igreja Católica, né, que surge contemporaneamente a esses fatos, protegendo que criticando o socialismo, né, falando que o socialismo vai de encontro com a origem da humanidade, né, porque é impossível que haja essa igualdade entre todos os homens e que não representa o melhor caminho para a humanidade. Né? Se você ler o texto da Rerum Novarum, vai estar dizendo lá. Por outro lado, diante do que propõe o socialismo, o que a carta vai dizer? Olha, a propriedade é intocável. Né? A propriedade é intocável. Que é o cerne do sistema capitalista. Sim. Mas os empregadores não podem, de modo algum, continuar com essa exploração desenfreada do trabalho humano. É necessário que haja limite. É necessário que você permita o mínimo de direito
Por quê? Porque você estava diante de um contexto de evolução social Uhum. que não permitiria a validade desse sistema econômico capitalista, né? Certo. Após isso, nós temos as duas grandes guerras mundiais, né? Você tem uma pré-formulação quando cria a OIT em 1919, né? Mas que não chegou a ter efetividade, porque logo em seguida vem a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Final da Segunda Grande Guerra Mundial, você tem uma nova estruturação do direito internacional. A partir de 1945 em diante. Correto. E nessa nova reorganização do direito internacional, diante das tragédias que toda a humanidade constatou, justamente pelo desrespeito, porque assim, surgem as duas guerras justamente por essa exploração desenfreada do trabalho humano. E aí vem os direitos humanos, né? Exato. A criação para a humanidade entender que, calma aí, vamos frear um pouco aí, estamos virando desumanos. Sim, com destaque para o direito do trabalho, né? E quando você pega a Declaração de Filadélfia, né, ela vai justamente valorizar a justiça social como instrumento de controle para que outras tragédias, como as duas primeiras guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não mais ocorram. Né? E aí começam a surgir mecanismos internacionais, né? Só que lá em 1917 e 1919, surgem-se as duas primeiras constituições, né, do México e da Alemanha, que tratam sobre direitos sociais. Né? Primeiro, direitos sociais tratando dessa forma, que é basicamente a formulação do direito do trabalho. E qual é o papel de Getúlio Vargas no Brasil? Legal. Então, assim, como eu disse... Já trazendo para o Brasil. Como eu disse. Então, eu parto do pressuposto, eu não, né, embasado em doutrina especializada nesse sentido, né, que o direito do trabalho ele surge como uma forma de controle do capitalismo. Do capitalismo. Controle do trabalhador. Né? E os direitos trabalhistas que muitos dizem se tratar de um absurdo, de uma série de concessões, de exploração do empregador, etc., na verdade são direitos mínimos para a contenção desse movimento operário. Ou seja, o trabalhador, em tese, né, ele tem que agradecer que existe a CLT, que é as normas que tratam do direito do trabalho, que dá uma proteção mínima para ele, que sem uma proteção mínima estaríamos sem nenhum tipo de proteção, você quer dizer? Não, eu penso o contrário. Você pensa o contrário? Eu penso o contrário. Eu acho que o empregador deve agradecer pela CLT. O empregador. Correto. E não o empregado. Não o empregado. Porque, assim, dentro deste contexto do que o mundo visualizou, principalmente no século XIX, sem esse controle, porque é uma forma de controle social aqueles direitos. Getúlio Vargas, né, que vamos entrar no Getúlio. Sou um grande fã da política getulista, né, porque o Getúlio você tem que analisar ele, você não pode ser ufanista de imaginar assim, o Getúlio foi pai dos pobres? Foi, mas foi mãe dos ricos. E quando o Getúlio assume o poder do país, né, que vamos dizer que foi através do golpe, etc., mas o que está em tela até a entrada de Getúlio Vargas no poder? Você tem um país agrário, né, que até então o quê? Era o café, que era o principal fator econômico do país. Era a época do café com leite, né? Correto. Minas e São Paulo. Mas a base produtiva era o café. Era o café. E Getúlio produz o quê? Ele produz a industrialização do país. Então Getúlio ele tira o Brasil de um macro fazendão, industrializa esse país. E a SLT você vê esse papel de controle capitalista. Porque não é porque ele era bonzinho que ele estava editando a CLT. Na verdade, você tinha movimentos anarquistas, movimentos comunistas, que já vinham muito antes do Getúlio, construindo legislações do âmbito do direito do trabalho. Mas o Getúlio, ele se coloca, porque era um absurdo de conhecimento além do tempo dele, né? E ele coloca a CLT, que nada mais é do que a junção dessas série de legislações esparsas. É uma reunião de leis, né? Exato, que já haviam se criando. Por isso que fala, né? Consolidação das leis do trabalho. Exato. E muitas pessoas não sabem o significado de CLT, né? Sim, e ao mesmo tempo que ele permite a criação da CLT, ele permite a implementação de uma indústria de base no país. Tanto é que, assim, o desplante político do Getúlio, na articulação com os Estados Unidos, qual que era a base de uma indústria naquele período? Era o ferro. E ele precisava criar a CSN. E a nossa indústria brasileira, ela, na época do Getúlio, eu não sei se estou fazendo uma pergunta, né?
ela veio de importação de tecnologia inglesa, que era forte na indústria na época, ou veio dos Estados Unidos? Então, aí que está a esperteza política do Getúlio. Uhum. Nós tínhamos uma grande potência material, porque nós temos tudo ferro, no Brasil, tudo. Né, para produção, mas nós não tínhamos o corpo técnico. Tá, de transformar o mineral no ferro, por exemplo. E indústria. E nós até não hoje é assim, a gente tem que avançado. mandar para fora para comprar ferro, né? Até hoje. Exato. E aí ele precisava criar a CSN. Tá. O que ele faz com os Estados Unidos? Aí dizem, o Getúlio não se era atribuído que ele era alinhado a Hitler, por exemplo. Muitos vão dizer que tem um cunho hitleriano e de Mussolini nas cartas getulianas, no golpe de Estado, né? Mas, ao mesmo tempo que ele dava aportes para esse lado, quando chega os Estados Unidos pede para o Brasil se manifestar, do lado de quem que o Brasil fica? Não sei, de quem? Nas guerras dos Estados Unidos. Ah, fica dos aliados. Exato. Tá. É uma aliança que o Getúlio faz justamente, olha, vocês precisam do Brasil, tá tudo certo. Só como vocês precisam do Brasil, o Brasil precisa de vocês. Certo. Nós vamos apoiar vocês na guerra e nós queremos implementar a nossa indústria de base. Ok. E aí nós precisamos que vocês mandem para cá técnicos para que eu possa formar a CSN. Ou seja, né? uma troca de tecnologia. Eu te apoio na guerra. Eu sei fazer guerra, eu sei... Porque eu lembro que, eu acho que nessa época o Brasil tinha um corpo militar forte, porque tinham lutado aqui no Paraguai, né, na época da Guerra do Paraguai. E aí eles tinham um corpo forte, porque, vamos pensar, os militares que deram o golpe de Estado, eles tinham força militar por causa da guerra que tivemos aqui no Sul, que o Brasil lutou com a Guerra do Paraguai, Argentina e Bolívia. E aí tinha um corpo forte de militares, e aí foi porque os militares cresceram na época. E é legal essa questão de você trazer do Getúlio, porque o Getúlio era, na época da ditadura, né? Agora a pergunta o Getúlio Vargas, era o fim da ditadura ou o começo? Então, você vai falar do Estado Novo do Getúlio, né? Porque Exato. O Getúlio tem várias fases. Tem várias né? fases. Mas no Estado Novo vão se colocar que ele era alinhado a Hitler, que era Mas ele não era Mussolini. democrático, não existia democracia ainda no Brasil nessa época. Existia. Depende do período, né? Depende do período. Quantos períodos tem do Getúlio? Tem 3 períodos. Tem 3 períodos? Exato, né? Você tem o começo. Faltei na aula de história. Você tem o Estado Novo e você tem o retorno dele, né? Tá. Porque ele sofre um golpe de Estado, né? Em que ele é tirado. Entendi. E aí você vê a visão política do Getúlio. Pós Primeira Guerra, né? Que ele apoiou os Estados Unidos. Sim. Na Segunda, quer dizer. Na Segunda Guerra Mundial. Pós o apoio, os Estados Unidos faz o quê? Mete o pé, não manda para cá o apoio técnico que enviaria, né? Nossa. Ele é tirado com um golpe de Estado, né? E depois ele volta, aclamado por toda a população. E quando ele volta, ao invés dele vir com tudo e bater nos Estados Unidos, ele diz, não, tá tudo certo, nós somos amigos, somos político, nações irmãs. Mas assim, agora, vamos fazer o seguinte, eu preciso formar a CSN. Tá. E agora, eu preciso que vocês cumpram com isso, né? Tá. E graças a Getúlio, a gente consegue formar a CSN, que é a base da indústria nacional. Né? Tanto que ali na década de 60, de 50, você tem um progresso industrial no Brasil muito grande. Os carros que eram produzidos no Brasil era referência, né? Então, mas retomando ao nosso enfoque aqui, para não fugir muito, né? Mas a CLT, então, ela é uma conquista da classe empresarial. Né? Através de muito embate, muita luta. É óbvio que são garantias que devem ser valorizadas pelo trabalhador, mas muito mais pela classe empresarial, porque preserva um controle social sobre o trabalhador. Entendi. Então, quando você... e aí é um terceiro ponto que nós entramos aqui da discussão posteriormente, mas qual que é o cenário social e econômico que desencadeia caso essas proteções mínimas do trabalho deixem de existir? Né? Porque você tem um aspecto securitário, um aspecto econômico, um aspecto social. Como que fica essa terceira margem de análise? Né? Que aí nós vamos entrar nela um pouquinho mais à frente. Mas a CLT eu coloco o quê? Dentro desta visão empresarial, na verdade, dentro de um sistema capitalista, a CLT e as demais legislações laborais mundo afora servem justamente como uma forma de controle de se evitar um avanço para um regime socialista daquela época. Né? Cara, eu juro para você que eu não tinha esse ponto de vista, e o meu ponto de vista sempre era
Justiça do Trabalho existe para o trabalhador. E que foi uma conquista dos trabalhos dos sindicatos, das questões de greves, de luta pelos direitos. E eu sempre tive esse ponto de vista, que era uma conquista do trabalhador. E não que a justiça do trabalho é algo inerente ao empresariado. É algo que o empresariado que colocou, que estudou, que tal. É algo diferente no meu ponto de vista. Mas eu continuo pensando, com todo o respeito. Ainda acho que muito do direito do trabalho foram conquistas dos trabalhadores. Não, sem dúvida. Lógico que quem tem o poder é quem está com a caneta. Não adianta eu fazer greve e quem está com caneta, não, tudo bem, o que você quer? Se o cara que está com a caneta não colocar o que você quer lá, você não tem direito. Sim. Né? Aí vem o lado que o doutor está falando. Tá, tudo que nós temos é graças ao empresariado. Porque se o empresariado, que é quem tem o poder e quem tem a caneta na mão, quem tem o lápis na mão, se não fosse dado o aval, o aceite pelos poderosos para quem tinha o poder, a classe mais fraca não teria os direitos resguardados. Né? A não ser que tivesse uma revolução. Assim como foi na França. Então, guilhotina. Dentro do direito do trabalho, né, quando você vai estudar as fontes de direito do trabalho, você tem muita questão das fontes heterônomas, né, que são construções autônomas. E aí você vai dizer da união dos trabalhadores, né, e aí você vai ver o papel das convenções coletivas, né, que inclusive diz a doutrina que vai dizer que ela se sobrepõe até mesmo à Constituição. Caso você esteja falando de um direito que seja mais benéfico ao trabalhador. E, não obstante, hoje nós vejamos no sindicalismo nacional que é o contrário disso, né? As convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos, estão sendo muito mais utilizados para retirada do direito do que para ampliação e melhoria da condição de vida do trabalhador, né? Mas, na sua essência, a ideia de um instrumento normativo negocial entre trabalhador e empresa surge justamente para quê? Para ser uma forma de privilegiar melhor condição para o trabalhador. Sim. Né? Embora não seja isso que nós vejamos atualmente. Sim, né? Mas essa era a ideia. Mas, assim, só também para não fazer injustiça, toda a conquista é, sim, pela atuação dos trabalhadores. Sim. O que eu estou dizendo é, se você analisar dentro de uma visão marxista, que é o que vão dizer, olha, o direito do trabalho ele tem uma função marxista. Não, de forma alguma. O direito do trabalho tem uma função de manutenção do sistema capitalista. Entendi. Porque se não surge esse direito social como uma forma de dar um ganho mínimo para as movimentações dos trabalhadores, sem dúvida a história da humanidade provavelmente seria outra. Vamos falar assim, se o empresariado não desse as migalhas, teríamos uma revolução para pegar tudo. Sim. Ou seja, panes e circos e vamos seguir o jogo. Exato. Doutor, próximo tema, vamos lá. A gente falou sobre a genealogia do direito do trabalho, a questão histórica, uma breve história, né, do direito do trabalho. Vamos agora para a questão de função social do direito, legitimidade de seus limites. Eu acho que acabamos falando, né, dessa questão, né, doutor? Eu acho que a gente entra mais no aspecto prático agora do tema. Exato, né? Exato. Porque, como nós já estávamos discutindo, né, dentro desta ótica do direito do trabalho, né, como uma conquista social, sim, mas de controle também dos trabalhadores para evitar uma revolta, né? A partir do momento que nós entramos nessa onda de afastar completamente a justiça do trabalho, qual que vai ser o resultado social disso? Então, essa que é a nossa pergunta. Né? No teu ponto de vista, como que ficaria essa questão? Porque, olha, tecnicamente falando, todas as relações de trabalho, ou seja, pessoas que têm carteira de trabalho registrada, tudo bonitinho, a Justiça do Trabalho vai continuar tratando delas, ok? Dentro desse tema que nós estamos falando. Agora, as outras, que é a nova onda do direito do trabalho, eu vejo empresas que não têm mais empregado, é tudo terceirizado. É a nova onda. Aí, essa nova onda, tirando do poder do direito do trabalho, justiça do trabalho, levando para estadual, vamos falar de agora questões práticas e técnicas. Se o STF falar que não é mais a competência da justiça do trabalho, julgar esses processos que falam sobre prestação de serviço,
ok? Os processos serão remetidos à Justiça Estadual? Correto. Os que estão em trâmite, sim. Né? E a Justiça Estadual, ela tem, no teu ponto de vista, ela tem capacidade para fazer esse julgamento? Sem dúvida que não. Né? Porque, assim... Como que fica o trabalhador, né? Aí que está a questão. O direito do trabalho, você está há anos, há séculos aí, em sua construção. Sim. Né? O processo do trabalho tem uma lógica completamente diversa do processo civil. Né? Uhum. Porque quando se analisa o direito privado, né, no qual o direito do trabalho também está situado, mas no direito civil propriamente dito, qual que é o ideólogo principal? Qual que é o principal postulado? Autonomia da vontade. Sim. Então você tem uma relação jurídica em que as duas partes estão em mesmo pé de igualdade. Sim. Correto? Certo. Quando você entra no âmbito do direito do trabalho, você tem especificamente o vulnerável de um lado. Exato, você tem o direito processual do trabalho, que surge justamente para quê? Para oferecer um ideal de justiça material, não formal, né? Em que, sabedor de uma relação material desigual, que de um lado você tem o empregador que detém os meios de produção e detém o capital para exploração do trabalho humano, sim, e de outro, o trabalhador que precisa vender a sua força de trabalho para sobrevivência, quem está num patamar superior? O direito processual do trabalho, ele tem como principiologia fazer o quê? Colocar em pé de igualdade dentro de uma relação jurídica trabalhista as partes que são materialmente desiguais. Fazer justiça. Exato. Ou buscar a justiça. E aí você entra, e aí é um segundo ponto que tá sendo tratado no tema 1389, que é o quê? O ônus da prova. Quando você avalia, um dos principais pedidos nas vastas reclamações trabalhistas, e quem atua na área vai saber, né, está relacionado à jornada de trabalho. Jornada de trabalho. Horas extras, adicional noturno, intervalo entre a jornada, interjornada, entre outros. E quando você trata do ônus da prova relacionado à jornada de trabalho, como que funciona? De quem que é prioritariamente o ônus da prova? Do empregado. Não, do empregador. Mas do empregado quando... Nossa, eu não faço trabalhista, mas eu conversei com alguns trabalhistas aqui durante o podcast, alguns outros podcasts. A empresa, com mais de 20 empregados, ele tem que ter lá o cartão de ponto, obrigatoriamente. Sim. O ônus da prova para a jornada de trabalho, quem tem mais de 20 empregados, passa a ser da empresa. Correto. Os pequenos empresários com menos de 20 funcionários, o ônus da prova de provar que houve lá a hora extra e tal, não é do empregado? Sim, depende. Vamos lá. Ah, tá. Primeiro... eu sou civilista, não sou especialista na área. Quando você trata da CLT, né, em essência, ela surge para tratar de relações trabalhistas entre grandes empresas. Né? Ah, tá. Então a referência esse é o contexto. A referência do doutor, então, são grandes empresas, não o microempresário. É diferente. Tá. Né? Mas, enfim... O tratamento é diferente. Prioritariamente, o ônus da prova quanto à jornada de trabalho é da empresa. É da empresa. Ou seja, quem tem que provar a jornada de trabalho? A empresa. Através do quê? Do cartão de ponto. Exceto nos casos com menos de 20 empregados. Entendi. Era Antes 10, da reforma de 2017 eram 10. Eram 10. Né? Então, pequenas empresas realmente estavam dispensadas do controle. Sim, né? sim. Mas, atualmente, acima de 20 empregados, é o ônus da empresa produzir. Agora eu concordo. É a empresa quem tem que produzir prova da jornada de trabalho. Sim. Né? E se ela não produz, presume-se verdadeiras alegações fatos do trabalhador. É isso, né? os fatos alegados. Esse é apenas um exemplo. Ok. Né? Que está dentro o quê? Quando você analisa o direito do trabalho, você já vai ter um grande ideólogo na América, nas Américas, que é Plau Rodrigues, né? Que ele vai tratar do princípio da proteção. Né? Que é um grande norteador, é um doutrinador uruguaio, né? Que vai tratar desse princípio que desenvolve basicamente a linha de construção do processo trabalhista. Né? E aí, as normas do direito do trabalho, principalmente processual, devem ser construídas nesse sentido. E aí, o tema 1389, além de discutir a competência, ampliou também a discussão, que não era ensejo da reclamação trabalhista, dizendo o quê? De quem é o ônus da prova de comprovar se há ou não fraude naquele contrato. Nossa, está discutindo também o ônus da prova. Também o ônus da prova. Tá. E, acredito eu, imaginava eu que
esse tema seria julgado ainda sob a presidência do Barroso, né? Não aconteceu, ficou como herança para o Fachin, que assume agora a presidência do STF. Inclusive, enquanto estava na USP, né, eu fiz uma especialização lá, o Barroso chegou a estar na casa para fazer uma discussão. Ele esteve lá numa palestra e acabou sendo barrado pelos trabalhadores, e tem movimentos muito articulados lá dentro, que fizeram uma reunião com ele discutindo sobre o tema. Entendi. O tema não foi colocado em pauta, não foi julgado até agora, né? Mas eu imaginava que o Barroso iria deixar esse legado dele para a história do STF. Putz, né? Não deixou, ficou a cargo do Fachin. Mas pelo que eu vislumbro, né, da ótica completamente privatista que o STF tem hoje, que me parece que caminha muito mais para um sentido de dilapidação da competência trabalhista, de transferência para a justiça comum. Né? Porque vai com o ensejo que existe na ótica empresarial de afastar ao máximo a justiça do trabalho. Né? Porém, isso traz reflexos gigantescos para a sociedade como um todo. Imagino. Né? Porque, primeiro, o empregador, a empresa, produz porque ela precisa do quê? Do empregado. Não, ele precisa de mão de obra, né? Mais do que a mão de obra, ela precisa do consumidor. Ah, sim. Precisa do consumidor. E a partir do momento que você retira esse mínimo salarial que é previsto... Porque, se você não tem a riqueza circulando, você precisa... você precisa ganhar e passar para que a riqueza ela volte, né? Sim. Quando você pega uma visão keynesiana, né, que ali está nas eras de ouro do capitalismo, né, pós Segunda Guerra, né, você vê o quê? Um grande crescimento, principalmente da Europa, baseado no quê? No consumo. No consumo. Como já aconteceu no Brasil ali de 2006 em diante, 2002 em diante, num crescimento baseado no consumo. Facilitaram a linha de crédito e tal. Porque quando você joga o dinheiro na mão do pobre, o que o pobre faz? Vai gastar. Ele vai comprar, ele vai no mercado, ele não vai sair para fora, ele não vai poupar. Consumir. É consumo. Quando você joga o dinheiro na mão do rico, o que ele faz? Ele vai investir. Ele poupa. Né? Investir ou poupar. Exato. Então, quando você tira esse mínimo de proteção do trabalhador, você tem um reflexo direto no mercado. É verdade. Né? Além disso, por que surgem essas conquistas trabalhistas? Inicialmente originárias. Você tinha acidentes de trabalho nessas minas, nessas indústrias, e as pessoas não tinham a mínima segurança social. E aí acabavam por ter partes do corpo amputadas, ficavam inválidas e não tinham o mínimo para sobrevivência. Né? E dependiam de auxílios das igrejas. Né? Ali você começa, dentro dessas visões da igreja e outros órgãos, a construir um contexto de seguridade social. E quando você afasta a proteção do direito do trabalho, como que fica a seguridade social? Porque muito se diz que já está em crise. Então, quem vai custear isso? Exato. Né? Porque é um sistema, precisa de alguém para pagar. E ainda mais hoje no fenômeno que a grande juventude hoje tem aversão à CLT. Não é o que você vê? Inúmeras campanhas, não seja CLT, seja livre. Seja empreendedor, isso e aquilo, né? Mas uma questão de solidariedade social. Como que fica? Como que fica? Porque aí você tem os empresários que pagam uma parte para o INSS, mas é muito pouco. A maioria talvez não pague o correto. Façam aquele jeitinho brasileiro de passar por cima e não pagar o que deve pagar sobre a contribuição real. E aí o sistema fica com pessoas, o Brasil uma população mais velha, pessoas envelhecendo, pessoas precisando de benefício assistencial, aposentadoria, né? Estamos falando de INSS. Nós estamos falando do SUS, que grande parte do custeio do SUS também incide sobre os impostos dos trabalhadores. As contribuições. Né? Então, é um pacto social que foi estipulado na Constituição de 88, que o julgamento coloca em xeque. Exato. Né? É necessário discutir. Mas você acha que vai passar, doutor? Com o teu olhar. Olha, que você analisando acha? A composição do STF, hoje, na data de hoje, do posicionamento que eu costumo observar, se fosse por visões individuais dos ministros, acredito que passaria. Sério? Na minha percepção, sim. Passaria. Embora os reflexos sociais disso sejam enormes, como nós estamos tratando, né? E a própria razão de ser do direito do trabalho deixa de existir, porque o doutor colocou, olha, mas eles estão falando dos contratos de prestação de serviço, estão falando do Uber, estão falando
do 99, estão falando dos iFood autônomos, e tal. etc. E tá tudo certo. Então, mas o CLT vai continuar sendo julgado pela Justiça do Trabalho, que o doutor colocou, né? Sim, sim. Mas quem vai continuar contratando CLT? Ninguém. Difícil. Pra Você quê? vê empresas que elas não têm funcionários, literalmente. Empresas totalmente terceirizadas. Sim. E aí, com o aval do STF dizendo, se você tem um contrato, né, dizendo que ele é prestador de serviço, Uhum. e por esse único fato, você tira a competência da Justiça do Trabalho, Nossa. as fraudes vão ser Não, amplas. escancarada, né? Entende? Já é, né? Já é. Já. Então, assim, mas você pega a reforma trabalhista, você pega a terceirização, que já foi um grande ataque Uhum. à Justiça do Trabalho, Sim. né? E que foram avalizadas pelo STF. E colocando o meu posicionamento como civilista, tá? Essa terceirização, a pejotização, como civilista e com um olhar empresarial, eu vejo um grande avanço para o lado civil, para o lado empresarial. Eu vejo um bom avanço, porque faz com que a empresa consiga ter mais lucro, né? Ele consiga dispensar aquele colaborador que não está dando certo, tem algum problema, simplesmente ele corta a relação de serviço, não de trabalho, né? Então, assim, pensando mais para o lado empresarial, eu penso que foi uma grande evolução, né? Em detrimento, lógico, do direito do trabalho para o trabalhador, né? Então, a gente tem uma moeda com duas faces. Tem um lado bom e o lado ruim. Aí a pergunta não, né? É o que a gente coloca aqui como provocação. De que lado da moeda você está? Né? E será que existe um equilíbrio entre o empresariado e quem presta o serviço? Né? Ou o trabalhador? Porque a gente, modo de falar, né? O meu posicionamento de empresariado, ele nunca vai chamar o prestador de serviço como o trabalhador. Porque só de falar trabalhador já dá arrepio. Você já lembra de pagar tributos, de você fazer lá a assinatura na carteira de trabalho, enfim. Então, o colega, né, o prestador de serviço, entendeu? Então, é complicado. A gente está aí se me permite nessa situação. A crescer, o que é a terceirização? Na natureza da coisa. É você o patrão jogar o problema para outro. Exato, mas você vai ter mais custos ou menos custos para terceirizar? Bem, se você tem um corpo de empregados, você tem que fazer uma rescisão com todos, pagar todos os direitos, começar do zero com uma terceirização. Então, mas em tese. A terceirização, o que é? Como o próprio nome já diz, inserir um terceiro. Sim. Para o valor que você gastava com seus empregados, receber parte desses valores. Sim. Então, esse terceiro, você vai tirar do número de trabalhadores e vai repassar para ele, para que ele redistribua com esses trabalhadores. Mas olha só, na posição e o pensamento empresarial. Você pode pegar uma cotação com 3, 4 terceirizadas e pegar o melhor preço. Exato, melhor preço para a empresa. Para a empresa. E o trabalhador? Aí é problema do trabalhador. E aí, dentro de um contexto solidário, aqui peca a minha sociedade. Por isso que eu estou falando. Estamos num lugar onde nós temos uma moeda com duas faces. Né? Que lado você está, empresariado ou do trabalhador? Lógico que todo o excesso é ruim. Direitos demais para o trabalhador atrapalha o sistema. Direitos demais para o patronal também atrapalha, porque você acaba sendo desumano. Tem que ter um mínimo, né? Ou a gente poderia falar assim na Justiça do Trabalho, buscar a justiça, a equidade, porque todo mundo que procura a Justiça do Trabalho, penso eu, como advogado, é buscar a justiça para que se traga lá novamente a um equilíbrio. Porque quem procura a Justiça do Trabalho, ele estava numa situação desequilibrada, onde um explorava o outro, né? E aí agora ele quer o quê? Ele quer uma indenização. Quando a gente fala de indenização, é dinheiro para ele falar, olha, se você me pagar X, eu me sinto confortável, minha vida segue, você segue aí. Né? É a busca da indenização. Mas, como o doutor falou, não é só dinheiro.
Há uma questão gigante por trás, né? E a gente que é o empresariado que mexe com números, doutor, a gente só pensa nos números, a gente Sim. não pensa muito na história, entendeu? Mas aí é uma visão social de futuro, né? Exato. Porque aonde a humanidade vai chegar? Então, sabe, eu escuto algumas pessoas que falam assim, olha, o mundo pode acabar, mas não sei se eu vou estar por aqui. Então, eu vou fazer o que eu posso fazer hoje. Exato. Entendeu? Assim, nós estamos dentro de um pacto social que a humanidade já presenciou 2 guerras que mostraram que a exploração desenfreada Sim. do trabalho humano levou a catástrofes, né, de vítimas civis, que se nós permitirmos retornar para esse cenário, Deus é o que livre. nós vamos ter de novo, né? Então, quando a gente... E aí é um grande erro que eu vejo atualmente das faculdades, principalmente no âmbito do direito do trabalho, ensinarem o que é 13º, o que é férias, o que são horas extras, Sim. mas não darem o enfoque necessário da essência do direito do trabalho. Entendi. Que é essa parte histórica. Sim. De entender o porquê existe o direito do trabalho. Então, doutor, quando a gente está lá na faculdade, sabe as primeiras matérias, filosofia do direito, a questão de princípios, sociologia. Então, essas matérias são as matérias importantes para a gente entender o porquê do direito. Seja ele civil, criminal ou trabalhista, está lá o segredo para se entender o direito. Mas eu vejo por mim, inclusive, né? São matérias chatas, matérias que são pesadas. E o que o doutor falou é verdade. Na hora de você dar dar a matéria falando do 13º, o porquê não enfatizar? Olha, por que 13º? Qual é a essência de pagar um salário a mais dentro dos 12 meses? Qual é o motivo de existir o 13º? Por que a hora extra? Por que o adicional noturno paga-se uma porcentagem a mais? A saúde do trabalhador, né? E na essência. Mas muitos colegas acabam esquecendo. Sim. Né? Sim. E a própria sociedade, agora trazendo para a sociedade, tirando da esfera do nosso mundo jurídico, o cidadão ele não sabe por que ele recebe 13º. Sim. Ele não sabe o porquê que ele recebe a hora extra e ele não faz ideia por que o adicional noturno é aquela porcentagem. Ou o adicional de periculosidade é aquela porcentagem. Ele simplesmente coloca a roupa da firma, vai trabalhar. E recebe. E dá graças a Deus que está recebendo. Aí vem políticas públicas de explicar ao cidadão qual é o direito dele. Mas o Estado, ele quer o poder e ele não quer que a população saiba dos direitos. Entendeu? Sim. E aí é por isso que nós estamos aqui. Para que a população venha e converse com a gente. Aí o direito do trabalho vira um direito de crédito. Entendeu? É dinheiro, é apenas isso. Não, aí são questões contratuais. É o que o doutor está falando, que o STF quer fazer com que questões que lidam com direitos do trabalho e tem um histórico, pessoas morreram para ter esses direitos que estão hoje na CLT, pessoas morreram. E aí você vai tratar questões trabalhistas, de cunho trabalhista, que tem trabalho envolvido, como se fosse um contrato, uma permuta. Sim. A relação de trabalho não é uma permuta. É muito mais do que isso. Sim. Certo? Com certeza. É a vida do trabalhador que está sendo vendido, porque é o seu tempo que você está colocando à disposição. Você está deixando de ficar com a tua filha, está deixando de ficar com a tua esposa, está deixando de ter uma vida com qualidade para vender o teu tempo para a empresa. Correto. Né? E aí tem um valor. E aí entra de novo naquela questão que nós falamos lá atrás. Será que a indenização sobre a perda ou a venda do tempo daquela pessoa, porque ela perde tempo de vida para a empresa, é um direito disponível? E até que ponto é disponível? Até que ponto ele pode negociar esse direito? E aí vem a questão ética e a questão moral. E aí vem o STF que vai julgar se existe moralidade ou não na discussão desses contratos, se podem sair da esfera do trabalho para a estadual. O empresariado vai agradecer se isso acontecer. Já digo desde já. Sim, com certeza. Vai agradecer hoje. Hoje. Nós não sabemos o reflexo disso no futuro. Doutor, mas a gente está vivendo hoje. Provocando o doutor, né? Estamos vivendo hoje, doutor. Deixa o amanhã para depois. Se tiver, né? Vamos falar de dinheiro, money. Tô zoando, tô brincando. Mas
assim, é um tema que não está resolvido ainda. Não está né? resolvido. Está pendente de julgamento. Mas pelo está STF, perigoso isso aqui, hein? Mas todos devem acompanhar, né, doutor? Com toda certeza, com toda E certeza. ter essa ampliação. Até eu que não sou trabalhista, doutor, estou pensando em acompanhar mais de perto essa questão. Viu? Com certeza. Eu acho que é uma preocupação social em geral de toda a humanidade, né? E não apenas dos advogados. Com certeza. Doutor, estamos já com 1 hora de gravação. Eu acho que a gente pode ir para os finalmente. A conversa está muito legal, está provocativa e de forma intencional. Né? Eu não quero falar para quem está nos assistindo que eu tenho um posicionamento, mas é apenas uma questão de colocação provocativa para que essa conversa fique legal, né? Sim. A gente tem que ter o polo, vamos pensar assim, um positivo, um negativo. Né? Então, assim, a gente tem que provocar para que o debate fique legal. E o último aqui, para a gente encerrar, doutor, a questão é sobre os riscos, né, das operações em disputa, a questão do 1389, né, que não é apenas jurídico, mas tem implicações políticas, sociais, institucionais. Isso eu não queria falar não, mas com essa politização do judiciário, acredito que vai trazer reflexos também na questão do julgamento do 1389, né? Eu não quero nem falar o que eu penso sobre isso, mas há reflexos. Acredito que o doutor também entenda dessa forma. Eu sou totalmente favorável à não politização de nenhum, assim, exceto o executivo e o legislativo, que inerentemente é político, mas o judiciário eu acho que ele não podia jamais ter lado. Jamais. E encorajar os ouvintes, os advogados, trabalhadores, estudantes, a acompanhar o julgamento, né? Que mais, doutor? Anúncio de possíveis episódios, desdobramentos práticos, impactos. Doutor, é o seguinte, a gente vai voltar aqui toda segunda-feira. Então, você que está nos assistindo, você que está aí no YouTube e está nos assistindo, preparem-se que toda segunda-feira vamos ter um bate-papo trabalhista. Esse tema aqui, 1389, vocês já entenderam aí de casa que é um tema que vai de uma importância tremenda para a sociedade civil, para o mundo jurídico, para os bancos acadêmicos, para o futuro do Brasil. Então, assim, é uma matéria que a gente vai voltar a conversar aqui e vamos trazer aí atualizações, né, doutor? Acredito que a gente vai ter atualização. E tem previsão de julgamento desse negócio? Não tem data definida ainda. Não tem data definida? Não tem. Então pode demorar, 2 meses, como 1 ano. Como todo processo no STF, né? Há processos no STF que duram 30 anos para serem julgados. Os clientes perguntam, vai demorar muito, doutor? Eu falei, né? É difícil. Um tema como esse envolve toda a sociedade, né? Tem a participação de várias associações, como a Amicus Curiae, que leva tempo, né? Nós não sabemos quando. Tinha expectativa que ia ser julgado ainda na presidência do Barroso, como eu te disse. Mas não foi. Agora vamos ver como vai ficar. Eu tenho certeza que o TJ ou os TJs de todos os estados da nossa União vão chegar lá no STF e falar, não, nós não estamos preparados para julgar o que vocês têm a competência. Não adianta você jogar o que vocês estão aí para nós. Nós já estamos saturados. Tenho certeza que os TJs vão estar contrário a esse posicionamento de destacar, tirar do trabalhista e levar para o estadual. Pelo menos penso que vai ter alguém lá... Pensando na carga de trabalho, né? Não nos direitos. Sim. Na carga do trabalho. Sim. Até porque a formação de um juiz civilista é completamente diversa. O concurso público do juiz estadual é diferente. Sim, né? Sim. Você analisa, por exemplo, as normas internacionais, né? Que servem, inclusive, com controle de convencionalidade das leis internas de determinado país. No direito do trabalho, isso é cobrado na banca de concursos. No direito civil, muitas vezes, isso passa batido. Exato. Né? Então, a formação é diferente. Completamente. Né? E a justiça do trabalho, como eu já disse e repito, é uma justiça muito efetiva. Né? É uma justiça que é mais célere, né? Que possui regramentos e princípios próprios, né? Justamente visando esse nivelamento de uma relação material desigual, né? Que não deve ser sonegada como tem sido. Né? Há sim seus excessos, né? Como qualquer outro órgão judiciário, mas no aspecto de efetividade, se for para avaliar
a produção do judiciário trabalhista, né, é muito maior do que as demais esferas do Poder Judiciário. Só vou deixar uma crítica minha aqui, que assim como o doutor falou que a Justiça do Trabalho tem uma efetividade, faz muito pelo Brasil, poderíamos fazer isso também nos prazos para julgamento. Poderíamos fazer isso também para o prazo para agendamento das audiências, tá? Porque efetividade do Poder Judiciário, pelo menos na nossa região, está pecando com prazo. Então fica a minha crítica, né, que o Poder Judiciário seja efetivo como ele vem sendo, mas assim, mais rápido, mais celeridade, seja mais célere. Isso é só o meu... Mesmo não sendo trabalhista, mas, tá? de fato, doutor, o que o senhor colocou é importantíssimo. Você analisa, por exemplo, eu tenho alguns processos aqui na comarca de Atibaia. Para marcar uma audiência, vai em torno de 6 a 7 meses para marcar a primeira audiência. Quando eles desmarcam? Exato. Marca para mais um ano para frente. Não sabe nem quando vai ser. Exato. Né? Em São Paulo, por exemplo, no TRT2, no Fórum da Barra Funda, existe normativa que a primeira audiência tem que ocorrer dentro de até 3 meses. Ou seja, tem uma normativa dando prazo. Exato. Aqui na nossa 15ª... E o pior é que assim, depois que tem a primeira audiência, você joga a segunda audiência para daqui a 1 ano. Né? Então, são contextos peculiares. É óbvio que há um déficit de trabalhadores. Sim, né? Você analisar a Justiça do Trabalho daqui, ela é ínfima, pequena. Sim, né? sim. O número de servidores, então isso também acaba contribuindo para a morosidade. Inclusive, na nossa região, nós temos uma única vara, né? Exato. Temos 2 juízes, eu acho, hoje, mas com uma única vara. Correto. Então, assim, e aí está dentro desta ótica, que é o que eu estou te dizendo. Num sistema capitalista que vem se implementando, a Justiça do Trabalho não é interessante. Não. E ela está sucateada. Exato. Apesar de ela ter efetividade, fazer justiça, com, sim, uma tristeza, porque eu, como advogado, eu quero que todas as instituições jurídicas, seja ela na esfera federal, estadual, ou as especializadas militar, trabalhista, elas tenham um bom funcionamento, tenham o teu quadro de funcionários e que prestem um bom serviço para a sociedade. A partir do momento que você tem uma instituição sucateada para que isso, de forma direta ou indireta, beneficie uma parcela da sociedade, fica uma tristeza no coração da gente. Com certeza. Né? Doutor, obrigado. Eu vou finalizar aqui esse podcast. Então vamos lá, vamos aqui. Você que ficou até aqui nesse podcast, até agora nesse podcast, um podcast trabalhista, e não segue o nosso canal ainda, comece a nos seguir aí no YouTube. Dá aquele like, manda o link desse vídeo lá para o grupo dos amigos, da família. Vamos fazer com que esse podcast chegue mais longe, vamos ajudar que a gente consiga melhorar, trazer mais informação para todos nós, ok? Para todos vocês, principalmente. Um abraço e até a próxima. Valeu!